Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje a gente vai falar de sports washing. Gostou da minha interpretação? Espero que tenha gostado. Se você nunca ouviu falar, não se preocupe, eu vou explicar. Mas já te adianto que é muito mais comum do que você imagina. Hoje a gente vai falar sobre como alguns países e até mesmo algumas empresas utilizam o brilho, o glamour e a paixão dos esportes para lavar a própria imagem, desviando a atenção de questões bem mais sérias. Então pega na minha mão, que a gente vai mergulhar fundo e juntos nisso. Mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, ativa o sininho e, se você quiser patrocinar o meu trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive um grupo no Telegram diretamente comigo para conversar sobre relações internacionais, o link pro meu Apoia-se tá aqui embaixo, beleza? Lembrando que a galera do Apoia-se também são os meus filhos preferidos, tá? Então, meio que é muito importante. Parou! Eu estou concorrendo na categoria Curiosidades do Prêmio iBest e eu quero muito o seu voto, cara. Martinha, mas eu tô com preguiça, demora muito. Eu vou te mostrar que não demora. O link pra você votar em mim tá aqui embaixo, eu vou te mostrar. O link que tá aqui embaixo vai te levar pra essa página e pra vocês verem que eu não tô logada. Eu vou ter que logar pra mostrar pra vocês que não demora nem um minuto. Cliquei aqui em sim, selecionei meu e-mail, um momento, sim senhor, e pronto. Votou, acabou. E é só fazer isso uma vez por dia, gente. Ó, não deu nem um minuto, não foi? É rapidinho. Eu quero muito seu voto, eu quero muito ganhar esse prêmio. Eu já concorri ano passado, só que eu descobri muito tarde, não consegui fazer campanha. Então, bora votar. Já votou? Já votou? Então, bora pro vídeo. Primeiramente, né, galera, o que é o sport washing? Esse termo, na real, é uma prática bem antiga, viu, galera? Mas ganhou um nome, uma visibilidade gigantesca nos últimos anos. Basicamente, ele significa a utilização do esporte, dos grandes eventos esportivos, para melhorar a imagem pública de indivíduos, grupos, empresas, países que podem ter aí um histórico problemático aí com direitos humanos, sabe? Coisa básica. Corrupção, meio ambiente, práticas antidemocráticas ou até concepções gerais preconceituosas com relação àquele ator. Pensa nisso, galera, como uma lavagem de imagem bem eficiente e cara por meio do esporte. Em vez de enfrentar as críticas diretamente, né, eles cediam uma Copa do Mundo, umas Olimpíadas, compram times de futebol famosos, isso aí não deve ser estranho pra vocês. A ideia é que o brilho, a emoção e a positividade do evento ofusquem as críticas, distraiam a opinião pública e ao longo prazo mude essa percepção que o resto do mundo tem daquele ator ou país. É uma estratégia de relações públicas em escala global, basicamente, e utiliza a paixão universal pelo esporte como ferramenta. Essa mecânica do sport washing normalmente opera em duas frentes. A primeira é sediando grandes eventos internacionais. A estratégia é a seguinte: os países investem somas exorbitantes para conseguir o direito de ser sede em mega eventos, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, grandes prêmios de Fórmula 1, campeonatos mundiais de atletismo, etc. Eles investem em infraestrutura de ponta, estádios modernos, segurança e aquela coisa da experiência inesquecível, bababá. Para convencer as federações internacionais, né, esses países, eles muitas vezes apresentam projetos ambiciosos, que incluem não só a construção de arenas, mas também incluem a construção de hotéis, transporte público e até mesmo o desenvolvimento de cidades inteiras. A gente viu isso muito recentemente no Catar. A gente vai falar sobre alguns exemplos, né, de sport washing, mas pro final do vídeo. Vamos primeiro entender o que é isso. E é claro, né, gente, o objetivo principal por trás disso, né, quando o Estado utiliza essa estratégia de sediar um evento global, é aparecer no noticiário do mundo inteiro de forma massivamente positiva. Atrair milhões de turistas, atrair vários investidores e projetar uma imagem de modernidade, capacidade organizacional, abertura para o mundo e, principalmente, progresso. É uma chance de redefinir a narrativa internacional, colocando os holofotes na festa e não nos problemas que aquele país tem. Além disso, gente, tem sim uma questão de um ganho, de um prestígio geopolítico. Novamente, a gente viu muito isso com o Catar, né? Depois que aconteceu a Copa no Catar, a gente viu o Catar estando presente em diversas negociações geopolíticas que antes ele não tinha muito lugar. A segunda tática que pode ser usada para sport washing, gente, é comprar clubes, patrocinar ligas
e atletas de elite. Essa é uma face um pouco mais silenciosa do sport washing, mas nem por isso ela é menos eficaz. É cada vez mais comum a gente ver fundos de investimento de países específicos, principalmente no Oriente Médio, comprando clubes de futebol europeus de elite. Paris Saint-Germain, o Manchester City, o Newcastle United, patrocinando grandes ligas, torneios de golfe, que é uma galera de elite ali, né? E até mesmo atletas individuais de renome mundial, né? A aquisição de clubes tradicionais com milhões de torcedores fiéis e ainda injetando muito dinheiro pro desenvolvimento daquele clube é uma forma de se inserir diretamente na cultura popular e ganhar uma base de apoio, mesmo que indireta. E, gente, várias empresas fazem isso, vários atores, né, várias pessoas, indivíduos e grupos fazem isso. E isso não é só por paixão pelo esporte e nem só pelo retorno financeiro não, tá? É sobre ganhar visibilidade constante, prestígio internacional e legitimidade no cenário global. A associação com marcas esportivas de sucesso, com a emoção do jogo e com a paixão de torcedores cria uma imagem muito positiva e normaliza a presença desses atores em contextos que normalmente eles não estariam. A lógica é, quem vai criticar um país, uma organização, um grupo, uma pessoa, uma empresa que está investindo no seu time favorito, trazendo os melhores jogadores, tornando o esporte mais popular e espetacular? É uma forma sutil de construir influência e, principalmente, aceitação. Por que a gente deve se preocupar com isso, né? Por que eu trouxe esse assunto à tona pra gente poder pensar juntos aqui? O problema do sport washing, gente, é que ele não é uma ação isolada. Ele pode, e muitas vezes consegue, normalizar, suavizar ou até mesmo legitimar regimes e práticas que de outra forma seriam condenados veementemente pela comunidade internacional. Quando a gente foca no espetáculo esportivo, na alegria da torcida e nas conquistas atléticas, muitas vezes o público, a mídia e até mesmo os governos deixam de lado questões mais sérias, questões de direitos humanos, questões de corrupção, que acontecem por trás das cortinas, né, dos estádios e da beleza dos esportes. E para além disso, gente, saber da existência desse tipo de estratégia ajuda muito a gente a construir esse senso crítico. Quando a gente acha que é tudo uma maravilha e que é tudo por acaso, a gente pode ser enganado por esse tipo de tática. E relações internacionais é exatamente a gente conhecer esse tipo de estratégia para que a gente tenha senso crítico para avaliar quando isso está acontecendo e quando isso é um problema. E aí, quando a população está maravilhada com a arquitetura de um novo estádio, ou vibrando com um gol decisivo, ou torcendo pelo seu novo craque favorito, porque isso também é importante da gente ressaltar, né, gente? Isso não acontece apenas, né, enquanto eles estão sediando grandes Copas, Olimpíadas a cada 2 anos, enfim. Não. Isso está acontecendo todos os dias, em clubes europeus e em clubes brasileiros, principalmente com o patrocínio, por exemplo, amplo de bets, né? E casas de aposta, que a gente já discutiu aqui, toda a problemática disso, né? Mas a gente tem aí as casas de aposta patrocinando os grandes torneios de futebol no Brasil, que é de longe o esporte mais popular no Brasil, né? Grandes times brasileiros. Pouco se fala sobre o que elas querem com isso, além da questão monetária, né, que obviamente traz muito isso para eles, mas é muito mais sobre uma questão de legitimidade e uma questão de tentar disfarçar a problemática que existe por trás da prática dessas bets que muitas vezes são golpistas, né? Você pode até não confiar em um influencer ou em alguém que tá ali divulgando uma bet, mas você confia no seu time preferido que tem ela estampada na camisa. E, em essência, gente, o sport washing é o que a gente chama de soft power, né? Ou poder brando, eu já falei dele aqui algumas vezes pra vocês. Que é quando algum ator utiliza a cultura, e nesse caso o esporte, pra moldar a percepção e influenciar a política mundial. O que torna a crítica mais difícil e a aceitação mais fácil. E aí agora a gente vai falar sobre alguns exemplos de sport washing, né? Quando que isso começou a acontecer, outros exemplos um pouco mais contemporâneos, né? Que vocês devem ter visto aí. Mas é importante lembrar, tá, gente? Sport washing não é novo. Até porque o nosso primeiro exemplo aqui foi a Alemanha nazista. A Alemanha, já liderada por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, em pleno processo de implementação das suas leis antissemitas, racistas e expansionistas, sediou os Jogos de Berlim em 1936.
É importante lembrar, gente, que as leis de Nuremberg, que foram as leis, né, que segregaram a população judia na sociedade alemã, já haviam sido promulgadas nessa época. Mas a esse ponto, galera, a máquina de propaganda nazista já estava a todo vapor. A Alemanha naquela época já estava se rearmando, aumentando seus exércitos e desafiando o Tratado de Versalhes na frente de todo mundo. Só que existe uma questão muito importante para isso, né? Pô, Martina, o cara era claramente doido, o cara era claramente expansionista, era antissemita. Por que deixaram fazer os jogos lá? Os jogos, virei carioca, gostaram? Galera, pra ser bem honesta, tá? O antissemitismo pouco importava pra galera da Europa naquela época. Raro era um país não ser antissemita. E as questões expansionistas, esse negócio dele aumentar exército, eu acho que todo mundo só meio que pagou pra ver, sabe? A grande questão é que o Partido Nazista e o próprio Hitler eram a maior propaganda anticomunista que poderia existir. E isso era muito importante pros países da época. Eles não estavam nem aí se você era antissemita. Agora, anticomunista, belíssimo. Então eles meio que contaram com o regime nazista para poder ser essa propaganda anticomunista para o resto do mundo. Claro que o Hitler, ele via esses jogos como uma oportunidade, né, de promover a ideologia da supremacia branca. E o regime, gente, investiu pesado em infraestrutura, construções, fez um complexo olímpico, assim, maravilhoso, super moderno para aquela época e, claro, utilizou das mais avançadas e eficazes técnicas de propaganda para mostrar uma Alemanha moderna, eficiente e gloriosa, escondendo inclusive a face brutal daquele regime. Inclusive, gente, eu não sei se vocês sabem, mas nessa Olimpíada foi implementada, né, uma coisa que é feita até hoje, que é a chama olímpica ser carregada por uma tocha. Sim, isso foi implementado pelo Partido Nazista e a ideia era aproximar os jogos, né, daquela tradição original da Grécia e da pureza racial que a gente sabe, né, que tudo ali era na Europa. E assim, gente, apesar de algumas coisas marcantes durante esses jogos, como por exemplo a vitória do atleta Jesse Owens, né, que era um homem negro, enfim, a vitória dele foi na frente do Hitler, o que meio que ficou marcado, né, como uma afronta ao regime naquela época, a propaganda ela foi muito eficiente. Elas conseguiram passar uma imagem de paz, de ordem, de prosperidade que não existia, né? Inclusive, durante os jogos, algumas imagens, né, antissemitas que já estavam espalhadas por Berlim foram escondidas, foram, ó, recolhidas para passar uma hospitalidade que não existia. E aí, no mesmo balaio ali, né, nesse bingo de países horríveis na Segunda Guerra Mundial que sediaram grandes eventos esportivos, a gente tem a Itália, que sediou os Jogos de 1934. Itália também, sob o regime ditatorial de Benito Mussolini desde 1922, no governo fascista, né? Um governo que promovia o nacionalismo agressivo, o militarismo, o culto, né, a personalidade do Mussolini, a pessoa do Mussolini, e, é claro, um controle total ditatorial sobre aquela sociedade. E, novamente, muita propaganda anticomunista. E, cara, propaganda era muito importante para os fascistas, obviamente, né? Para mostrar aquela imagem de uma nação forte, de uma nação evoluída. E, obviamente, esse evento foi visto como uma oportunidade, né, do Mussolini e do resto do governo fascista mostrarem uma Itália super progressista, em ascensão e capaz de organizar um evento de magnitude histórica. Só que assim, gente, esse evento, né, foi marcado por muitas controvérsias, coisa que não aconteceu tanto nas Olimpíadas da galera da Alemanha. Supostamente, o Benito Mussolini estaria envolvido em vários escândalos aí de corrupção para poder garantir a vitória da Itália, o que foi exatamente o que aconteceu, né? A Itália ganhou aquela Copa e as comemorações, né, da Itália campeã da Copa do Mundo, um esporte tão amado pelos italianos, extremamente popular no país, aquilo ali virou uma oportunidade de ouro para o Mussolini e para o governo fascista, né, se promover. Isso permitiu que Mussolini projetasse internacionalmente uma ideia de uma Itália vitoriosa e forte, além de super moderna e organizada, escondendo novamente toda a opressão que o regime fazia contra a sua população. Agora, falando de um exemplo mais recente, né, a gente tem a relação da Arábia Saudita com o futebol
e o golfe. O contexto para isso, que é muito importante, né, é que a Arábia Saudita está passando por uma série de reformas que focam principalmente na diversificação econômica. Isso tudo faz parte de um plano que é chamado de Visão 2030. Só que, claro, né, gente, a gente sabe, a Arábia Saudita é um país que está envolvido em diversas questões internacionais, principalmente envolvendo os direitos humanos. Direitos das mulheres, repressão à liberdade de imprensa, enfim, várias questões. Só que nessa lógica de diversificar a economia, expandir parceiro, expandir a presença internacional, eles começaram a tomar algumas atitudes que pode ser lido como sport wash. A primeira foi no golfe, né? Utilizando o fundo de investimento público, a Arábia Saudita criou a sua própria liga de golfe. Só que o investimento, gente, foi de mais de 700 bilhões de dólares. E essa liga ofereceu contratos bilionários para poder atrair alguns dos nomes mais famosos do esporte e se tornar a liga mais influente, o que gerou uma guerra, verdadeira guerra, com ligas anteriores já existentes e muito influentes, como por exemplo a PGA Tour. Aí eles falaram: ah é? Vocês têm um problema com a gente? Não tem problema, a gente compra vocês. E agora eles estão em processo aí de fusão. Outro exemplo muito moderno e muito famoso é o futebol saudita. Ali em 2023 a gente começou a ver um êxodo de grandes estrelas do futebol europeu, do futebol brasileiro, para o futebol saudito, né? Saudito ou árabe? Acho que é saudito. Não sei. A gente tem Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Roberto Firmino e outros grandes nomes que foram atraídos para o futebol saudita. Isso tudo para jogar na Liga da Arábia Saudita, que é a SPL. E o objetivo disso era tornar a SPL uma das 5 maiores ligas de futebol do mundo até 2030. Essa estratégia saudita, gente, ela é multifacetada, tá? Ela não busca só diversificar a economia do país, reduzir a dependência do petróleo, mas ela tem um papel muito importante em modernizar e meio que limpar essa imagem que a Arábia Saudita tem com o sistema internacional, apresentando o país como um destino de lazer, de turismo, de negócios, de inovação e desviar a atenção dessas críticas de direitos humanos. E aí, já que a gente passou ali para aquela região, né, a gente tem outro exemplo que eu dei aqui ao longo do vídeo, que foi o Catar sediando a Copa de 2022. O Catar é um país pequeno, porém muito, muito rico, com grandes reservas de gás natural e que, gente, enfrentou críticas com relação a esse sediamento da Copa, né, desde que foi escolhida lá em 2010. As principais críticas com relação ao país era o tratamento desumano e várias violações de direitos de trabalhadores imigrantes, principalmente dos que vinham do sul da Ásia e da África, que estavam ali construindo essa infraestrutura para o evento, que foi uma infraestrutura super tecnológica, né, assim, grandiosa. E a gente tá falando de estádio, de hotel, de estrada, de transporte público. E aí essas pessoas estavam sendo exploradas para construir infraestruturas que elas não poderiam aproveitar. A denúncia, gente, foi de milhares de mortes, tá? A Anistia Internacional e o The Guardian estimam mais de 6.500 mortes. Mas o Catar contesta esse número, tá? Eu tô falando aqui as fontes só pra vocês saberem que eu não tô tirando esses dados da minha cabeça. A gente tem questões de condições análogas à escravidão, confisco de passaportes, salários atrasados e, é claro, o Catar ele tem uma legislação muito controversa com relação à população LGBTQIA+, que em pleno 2025, na época de 2022, homossexualidade é crime no país. E claro, existiram questionamentos com relação à própria legalidade da escolha, acusando ali corrupção, acusando esquemas para que o país fosse escolhido como sede da Copa, exatamente com o objetivo, né, do sport washing. E já que a gente tá falando de futebol, o Qatar também é dono do PSG através do Qatar Sports Investment e trouxe pro clube estrelas como o Neymar e o Messi, né? Então, assim, essa também foi uma forma que eles encontraram para utilizar o futebol para poder limpar a sua imagem. Como eu disse para vocês, funcionou, tá, galera? Até agora a gente só viu casos de sucesso. Eles conseguiram se projetar internacionalmente e se colocar em situações na geopolítica que antes eles não tinham acesso. E o brilho do evento conseguiu, por um tempo, ofuscar as críticas do país. Similarmente, a gente também tem a Rússia sediando a Copa de 2018 em meio a uma tensão muito grande já desde aquela época,
com a Ucrânia, né, por causa da questão da Crimeia de 2014 e toda a questão de violação de direitos humanos, especialmente com a população LGBTQIA+. Isso sem contar todas as confusões internas que a gente sabe que a Rússia tá cheia. E eles sediaram os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 e 4 anos depois sediaram a Copa do Mundo em 2018. A Copa do Mundo de 2018, em particular, foi vista como um sucesso retumbante da organização e atmosfera. Foi uma Copa do Mundo muito bem organizada e com uma infraestrutura muito moderna. E embora as sanções e as críticas internacionais tenham continuado, a Copa foi capaz de mostrar um novo lado da Rússia para os outros países e conseguiu projetar, sim, uma imagem mais positiva e normalizada globalmente. Depois, na invasão de 2022, a gente viu essa imagem se reverter, né? Mas na época foi sim muito efetiva para esse lado de mostrar a Rússia como uma nação forte. E é isso aí, galera. O mundo dos esportes não é só suor e medalha, ele também é um palco gigantesco e extremamente poderoso para a geopolítica, para a diplomacia e, é claro, para a imagem de regimes e pessoas. É muito mais do que ganhar uma medalha ou uma partida, é sobre ganhar a narrativa global, moldar a percepção e, no fim das contas, consolidar poder. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, é muito importante que você dê o seu like. Comenta aqui embaixo que outro exemplo de sport washing você conhece, você acha que foi marcante e se você já conhecia ou não esse termo. Não se esquece de ativar o sininho e de conferir o meu Apoia-se que tá aqui na descrição. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bora votar. Já votou? Já votou? Então bora pro vídeo. Vincent.